Ei, empresário, será que a sua empresa pode ficar sem uma assessoria contábil te auxiliando? Quais são as consequências de eu ficar sem uma contabilidade prestando assessoria para a minha empresa? Nesse vídeo eu quero te falar da maneira mais imparcial possível quais são as consequências de você ficar sem uma contabilidade para que você possa tomar a decisão de continuar com a sua empresa ou dar baixa ou deixar ela inativa. Se você então quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, me explica, contador. Eu sou Eduardo Sodré, contador especialista em pequenas e médias empresas. E neste canal eu falo tudo sobre como a contabilidade pode ajudar você e a sua empresa a ter melhores resultados. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui embaixo e clica também no sininho para receber as minhas notificações. Porque se esse assunto te interessa, com certeza existem outros vídeos aqui que vão ajudar você e a sua empresa, ok? Vamos lá. Primeiramente, se a sua empresa for um MEI, microempreendedor individual, sim, você pode ficar sem a contabilidade que você consegue conduzir ela porque o governo te dispensa da escrituração de livros fiscais, livros contábeis. Eu gravei um vídeo, vou deixar o card aqui em cima, para caso você queira assistir um vídeo se você for um MEI e tiver em dúvidas sobre ter ou não uma contabilidade, por mais que seja indicado você ter uma contabilidade te assessorando. Se você é uma empresa do Simples Nacional ou do lucro presumido, obviamente esse vídeo é diretamente para você que está em alguma situação que se você está em dúvida se você tem ou não que manter uma assessoria contábil ativa na sua empresa. Aí, a resposta diretamente, se você precisa ou não ter uma contabilidade te assessorando, a resposta é sim. Você precisa sim ter um contador responsável técnico sobre a escrituração contábil da sua empresa, porque a partir do momento que você abre uma empresa, ela é de interesse social. Por isso que você tem lá o contrato social, o objeto social, porque a empresa é de interesse social. Então, o governo colocou como obrigatório para as empresas terem assessoria contábil para ter um responsável técnico que represente-as perante a Receita. Isso você vai ver lá no artigo 1179 da Lei do Código Civil. Lá ele diz que é obrigatório a escrituração fiscal e contábil da sua empresa e que para isso o único profissional devidamente habilitado é o contador. Mas tá bom, Eduardo, eu sei que é obrigatório, eu sei que é uma lei, só que eu não quero seguir, simplesmente não quero ter uma assessoria contábil. O que acontece? Quais são as penalidades, quais são os problemas que a sua empresa pode ter? Vamos lá. Primeiramente tem que tentar entender o porquê que está passando isso na sua cabeça, de não ter uma assessoria contábil. Se você não está sendo bem assessorado, se o valor do honorário está acima daquilo que você pode pagar. Se essas são as questões, você precisa rever, que aí o problema não é se você precisa ou não ter contador, mas sim você precisa ver se a assessoria contábil que está te assessorando realmente te atende. Esse é o primeiro ponto. Agora, os outros quesitos que a maioria das vezes os empresários questionam se eles têm que ter contabilidade ou não, é quando a empresa dele está sem faturamento, quando a pessoa fica sem emitir notas. Não está usando a empresa e ele gera esse questionamento se ele precisa ou não ter uma assessoria contábil periódica. Aí a resposta também é sim, porque as empresas do Simples Nacional não existe a declaração de inatividade. Empresas do Simples Nacional, elas são, para todos os efeitos, ativas sem faturamento. O que isso significa? Significa que todos os meses a contabilidade ela precisa declarar para o governo que, olha, essa empresa aqui não emitiu nota e gerar as apurações dos impostos dela toda zerada. Então, o Simples Nacional, a escrituração dos livros fiscais da prefeitura, as declarações acessórias do Estado, todas as obrigações acessórias devem ser cumpridas para as empresas do Simples Nacional, mesmo que você não emita nota. Então, a contabilidade ela tem um trabalho para fazer, mesmo que a sua empresa não emita nota fiscal. Além das obrigações mensais, vão também existir as obrigações anuais, que mesmo a sua empresa não tendo faturamento, a gente também precisa encerrar o balanço com o movimento que houve ou zerado. Você tem que registrar os livros sequenciais na junta do seu estado, então, mesmo que o balanço seja zerado, tem que ter o balanço 1, o livro 2, o livro 3. Então, a gente precisa fazer toda a contabilidade da sua empresa mesmo sem faturamento. Qual é a consequência, então, de não cumprir essas obrigações, mesmo que a sua empresa esteja sem emissão de nota? A principal consequência é
as multas pelo atraso nessas declarações. Quando você tem que entregar um DAS, por exemplo, no dia 20, se você não entra lá no governo e não fala ele sem movimento, você está passível a ter multas pelo atraso nas declarações. Isso serve para todas, tanto para as declarações mensais quanto para as obrigações anuais que a sua empresa tem que cumprir. Se você ficar também sem assessoria contábil e a sua empresa teve faturamento em parte do ano, você não vai poder distribuir o lucro isento do imposto de renda. A partir do momento que você não distribui o lucro isento do imposto de renda, todos os valores que você, empresário, retira da empresa para a sua pessoa física, o governo entende que é prolabore. E se é prolabore, ele vai tributar INSS e imposto de renda. E aí, se você não tem uma contabilidade para representar você perante a Receita, para fazer o seu balanço e também para cumprir as obrigações mesmo que sem movimento, o seu CNPJ ele pode ficar inapto por omissão nas declarações, onde o governo entende que você está já há algum tempo sem fazer a prestação de contas para ele e ele vai lá e deixa o seu CNPJ inapto, ou seja, você não consegue usar esse CNPJ mais. E aí, num belo dia, você precisa voltar a ter faturamento nessa empresa. Você não baixou a empresa, você ficou um tempo sem emissão de nota, mas depois você volta a trabalhar, você volta a mexer, ou você quer abrir, usar aquele CNPJ, fazer uma alteração contratual para usar num outro negócio. O seu CNPJ estando inapto, você não vai conseguir restabelecer ele sem que você venha regularizar o período que ficou sem contabilidade. Então, você ainda assim vai ter o custo de qualquer jeito para alguma assessoria contábil colocar em ordem para você. Então, não tem vantagem alguma você ficar com uma empresa aberta sem uma assessoria contábil te auxiliando. E também, esse é um principal fator que as pessoas falam que é mais fácil abrir uma empresa do que fechar. Isso porque as pessoas não vão mantendo a contabilidade em dia, porque fechar uma empresa é tão simples quanto abrir. A diferença é que se você larga a empresa sem contabilidade, cada hora vai piorando mais a situação e o dia que você resolve baixar ela, aí sim está mais complicado, fica mais caro para finalizar ela, para baixar esse CNPJ. Porque a primeira coisa que acontece depois que você está no Simples Nacional e fica um tempo sem contabilidade, seu CNPJ fica inapto por falta de declarações, logo em seguida vem a exclusão do Simples Nacional. E aí a sua empresa vai para o lucro presumido. No lucro presumido, as obrigações acessórias elas ainda são piores, elas ainda são mais difíceis e com penalidades ainda maiores. Então, a parte que mais pode te prejudicar de ficar sem uma assessoria contábil é você perder o Simples e um dia você precisar usar. Ou um dia você precisar usar, ou um dia você quiser baixar esse CNPJ. Então eu gostaria de finalizar esse vídeo justamente alertando por esse ponto. Não porque eu sou uma empresa de contabilidade e quero manter um honorário mensal desse cliente, mas sim alertando quais são os riscos de você, empresário, não dar baixa no CNPJ, ficar com o CNPJ ativo e sem condições financeiras de ter uma assessoria contábil e com isso acarretando maiores problemas. É melhor você pegar e procurar uma assessoria contábil que seja disposta a negociar valores, negociar processos, negociar níveis de entrega de serviço no período que a sua empresa estiver sem faturamento, do que você simplesmente largar ela, porque depois as consequências são ainda piores. Se você ficou com alguma dúvida ou tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar, não esqueça de você deixar um comentário aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de te responder. E aproveita e já compartilha esse conteúdo com algum outro empresário que você sabe que está passando por uma situação parecida, porque assim como você, outras pessoas podem estar precisando dessa informação. Eu espero que você e a sua empresa possam ter cada vez melhores resultados. Valeu!